Eu sozinho, em praticamente 2 anos, um pouco menos que isso, atendi 11 mil pessoas. Eu rodei 40 mil quilômetros aqui no estado do Mato Grosso em 2 anos, né? Doutores, eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse você já vem conhecendo, vem tentando trazer celebridades do mundo da medicina para, de alguma forma, a gente sempre trazendo as cabeçadas delas, tentar humanizar um pouquinho nossa saúde. E hoje nós teremos aí não apenas um médico, mas um grande transformador de vidas. Vamos conhecer o oftalmologista que combina altíssima tecnologia com um olhar humano para levar saúde ocular onde muitos nem imaginam que ela possa ter necessidade de acontecer. Nosso convidado não só estruturou um consultório móvel para atender aí o interior do país, como também mapeou a oftalmologia na região centro-oeste e hoje preside a AMO, a Associação Mato Grossense de Oftalmologia, e tem mais. Seu grande crescimento no CBO Liderança está ajudando a organizar o cenário da oftalmologia no Brasil. Então, antes de começarmos, não deixe de dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho, que isso faz com que outras pessoas consigam receber nosso conteúdo tão difícil aí de fazer. É de graça para vocês, mas faz muita diferença aqui para o canal. Então, bora aqui para o episódio. Fala, doutor Helder Rondon Luz. Tudo bem, meu amigo? Maravilha, tudo bem, doutor Ricardo? Obrigado pela apresentação aí. Não sei se eu mereço tudo isso, mas vindo de você é uma grande honra, que também é uma pessoa exemplar aí dentro da oftalmologia, né? Fazendo a diferença também para todos nós, colegas do Brasil inteiro, né? Muito obrigado, uma honra participar aqui do Fala Doutores. Eu que agradeço o teu tempo, agradeço a oportunidade da gente te ter aqui. E Helder, ó, especialista em córnea, catarata e glaucoma, como eu falei, presidente da AMO, criador aí de um atendimento que ele vai explicar para a gente aí que está revolucionando o interior e aí como oportunidade diferente que muita gente não vê, tá? Formado aí na Universidade Federal do Mato Grosso, Isso. residência médica, especialização pela Unicamp, depois fez fellow internacional, então uma pessoa completamente atualizada que está aí fora do eixo Rio-São Paulo e trazendo um grande diferencial tanto para a comunidade de vocês quanto para o país todo. Então, mais uma vez, meu amigo, obrigado aí de verdade pelo teu tempo, tá? Maravilha, imagina, eu que agradeço aí as palavras e a oportunidade para a gente poder compartilhar nossas aventuras, né? Como eu falei anteriormente. Com certeza. Helder, vamos lá, de cara nisso. Paixão pela medicina e a oftalmologia. Como é que isso aparece na tua vida? Da onde que vem essa história? Ricardo, eu acho que eu sempre fui uma daquelas crianças que falou que iria fazer medicina desde sempre, né? Eu não sei em que momento isso surge na nossa vida, ou se talvez até tenha sido alguma influência do meu pai, que não é médico, não é da área, mas talvez tenha feito uma influência para poder seguir uma carreira, a princípio, mais promissora. Não sei se isso ficou impregnado ali desde a minha infância, mas fato é que, dentre os meus grupos de amigos de infância, eu era dos únicos que falava, desde que eu me conheço por gente, de que faria medicina, e assim, graças a Deus, o foi. A oftalmologia em si surgiu já ali nos 45 do segundo tempo, eu acredito, dentro da faculdade, viu? Eu sempre tive a certeza de que eu faria alguma especialidade clínica e cirúrgica. Aqui, onde eu me formei, na Universidade Federal do Mato Grosso, nós temos uma grade muito boa de ginecologia e obstetrícia, que eu cheguei de prestar e passar também para essa residência, mas fora daqui, na época não tínhamos aqui no Mato Grosso. Eu prestei para oftalmologia também, porque eu vi uma aula excepcional de um oftalmologista de São Paulo que veio aqui para fazer aquelas aulas de cursinho e tal. E aí eu e um colega que estudávamos juntos decidimos prestar oftalmologia. Hoje nós dois, né, cada um no seu caminho, mas decidimos mudar ali. Na época eu fazia para ginecologia e obstetrícia, ele para cirurgia geral, e acabou que guinamos aí para oftalmologia, e graças a Deus deu tudo certo. Perfil familiar, Helder.
Como é que é o início da tua jornada aí? Família tinha condição? Tem irmãos? Como é que teus pais aí influenciaram nessa história? Aí que você já falou que teu pai pode ter influenciado um pouquinho na escolha. Não, eu costumo brincar e dizer, né, que eu fui o patinho feio, a ovelha negra da família, porque não tem ninguém de médico na minha família. O mais próximo seria um primo do meu pai, mas não exerceu muita influência em relação à medicina mesmo. Então, acho que foi um sonho de criança que eu fui galgando aí com o tempo, né? Mas, claro, que por ser uma profissão, de certa forma, significativa de impacto para a sociedade, eu sempre tive apoio da família, né? Mas meus pais, meu pai é geólogo, Sempre teve vontade de ficar por aí? sempre tive, viu, Ricardo? Sempre tive. Eu fiz a faculdade aqui, mas depois eu fiz a especialização no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, depois mais um ano no interior de São Paulo, também em Campinas, na Unicamp, mas sempre tive aquele sonho de voltar para cá. Porque talvez eu tinha aquele saudosismo da minha infância, da minha adolescência aqui, e também sabia que provavelmente seria um pouco mais fácil para começar uma vida profissional, né? Mas vejo que hoje talvez se mudasse de opinião para ir para algum outro centro, alguma outra cidade, também não teria feito uma escolha errada, desde que a gente consiga construir bases fortes para a nossa profissão, viu? E você sempre construiu o teu consultório, Helder? Ou você começou trabalhando com os outros? Não, eu comecei trabalhando para os outros, viu? Alugava sala em algumas outras clínicas, depois no hospital, e aí depois eu consegui ter o meu imóvel próprio, e aí eu percebi, inclusive, que talvez eu tenha demorado para fazer isso, porque os pacientes eles se ligam, às vezes, ao nome da instituição e não necessariamente ao nome do médico, principalmente no começo da carreira, né? E com isso talvez eu tenha perdido ali uns 3 a 5 anos, deixando muito paciente para trás em outras instituições, viu? Até conseguir consolidar meu nome, é o nome da minha clínica, né? E a ida para os Estados Unidos foi motivado pela Unicamp ou você já tinha vontade de fazer algum curso de... Não, sempre foi um motivo particular mesmo. Eu ia atrás, teve um colega também que ia fazer esse curso no exterior, a gente foi para Filadélfia, no Wills Eye, e aí eu consegui tirar um período de férias da residência médica e fui para lá, passar um tempo no glaucoma, lá no Wills Eye, com o Dr. George Space. Super oportunidade, né? Foi fenomenal. Ele é uma pessoa fora da caixa, excepcional, né? Você procurar o currículo Lattes dele na plataforma Lattes, você vai cansar de ler de tanta produção que ele tem, né? Não, é impressionante mesmo. E a história do consultório volante, vamos colocar dessa forma aí, da estruturação, como é que começa isso, Helder? Foi, Onde que foi uma veio a loucura, ideia? foi uma loucura boa, né? Ali, antes da pandemia, eu sempre me preocupei um pouco, Ricardo, acho que eu posso falar isso, foi o motivo principal, de, de olhar com olhos diferentes, ou atender, ou levar a oftalmologia para a população mais carente, né? Às vezes a gente sabe que tanto no SUS ou nos hospitais universitários, sim, atende com maestria, mas às vezes falta, tem muita gente ainda aí para atender num nicho que a gente não acaba olhando bem, ou às vezes é até onde aquela concorrência desleal dos que não são médicos, às vezes optometristas, que acabam atendendo ali e a gente não presta atenção. Mas, enfim, aí eu tive uma ideia de, assim, em vez de montar várias pequenas clínicas ali em bairros mais distantes do centro da cidade ou em outras cidades menores que não tinham oftalmologista, seria muito difícil e mais caro, talvez, montar vários consultórios, ter várias secretárias e, ao mesmo tempo, estar presente em vários lugares ou levar médico para poder, oftalmologista, para atender nesses locais, né? Foi daí que surgiu, então, a ideia de uma unidade móvel, né? Na época eu estudei, vi alguns formatos disso que já existiam no Brasil, mas eu acho que, por incrível que pareça, na empresa que eu fui fazer, que é uma das melhores aqui do Brasil, eles não tinham feito nenhuma ainda de oftalmologia, né? E aí foi feito com tudo do bom e do melhor, né? O material de primeira qualidade, o serviço que eles fazem também é excepcional, né? Uma Parece que empresa faz você jabá aí, cara. Não vou me pagar nada, mas, pô, ajuda as pessoas, pô.
Ah, sim, então eu vou falar aqui, o pessoal da EcoX de São Paulo, viu? Tá? É uma empresa fenomenal para a construção de unidades móveis. Eles fazem várias para vários segmentos da medicina e também para outros, é polícia militar, ambulâncias de forma geral, mas na área médica eles também têm um know-how fenomenal. E aí foi. E aí eu fiz, meu pai falou que eu estava ficando louco, que era um investimento que provavelmente não se pagaria, né? E aí fiz toda uma pré-consulta com o Conselho Regional de Medicina, nas vigilâncias sanitárias, para poder ver se eu ia ter todas as autorizações necessárias para poder fazer esse tipo de serviço. E consegui, depois que eu tinha essa consulta prévia, eu coloquei o plano em prática e construí. Fiz a aquisição dessa unidade móvel, né? E em 3 meses eles construíram para mim e eu trouxe dirigindo de São Paulo para cá. E quais os principais desafios aí desse projeto em relação à logística e até a questão de atendimento clínico mesmo, para você conseguir levar o atendimento aí para o interior? Você vê que às vezes foi uma oportunidade, no começo foi muito difícil, depois eu vou chegar nesse ponto que eu quero falar, mas respondendo a sua pergunta, no começo foi muito difícil em questão da logística, divulgação, às vezes até aceitação, né? A gente deve dizer entre os próprios colegas de fazer uma coisa diferente, né? É, Na verdade, isso até assim, é difícil, né? Você aturar com, às vezes, os próprios colegas ali criando uma certa dificuldade, como que eu posso dizer, de fazer alguma coisa diferente, né? De levar um tipo de serviço que não é o usual. Mas, enfim, isso aí depois acabou passando, e eu acho que o mais difícil ainda foi atingir a população, né? De conseguir estabelecer um tipo de valor que fosse adequado para você, de repente, pagar o seu negócio, fazer o seu serviço ser remunerado, e, por outro lado, também conseguir atender a população que você está procurando, né? Um pouco mais carente, sem explorar o serviço médico e, por outro lado, sem forçar demais a condição financeira de quem você está procurando atender nessa categoria de população que é um pouco mais carente, né? Eu acho que essa foi a mais dificuldade, conseguir encontrar esse equilíbrio, né, entre Quanto tempo você divulgação. demorou para equilibrar isso? Você conseguiu zerar esse teu investimento? Pois é, em torno. Aí que chegava aquilo que eu falei, que às vezes a sorte, a oportunidade aparece para quem está pronto, né? Porque eu fiz isso, Ricardo, em 2019, Vezes e não, aí né? Sempre, né, cara? sempre, sempre, cara. Assim, aquela coisa de que Deus está lá, ou alguma força maior, enfim. Acredito que quem arregaça a manga e faz, uma hora acontece, né? Porque, assim, eu já estava tendo essa dificuldade por um ano para poder equilibrar as coisas, e aí veio a pandemia, né? Aí não dava para ir atender, ou, enfim, e o negócio ficou praticamente parado, né? E aí, assim que começou a passar a pandemia, e aí eu ia reativar o atendimento nos mesmos moldes, né? Me apareceu oportunidades, convite, do terceiro setor. Foi aí que foi a virada de chave, né? Então, instituições paraestatais que estavam procurando exatamente o que eu tinha naquele momento, que era uma unidade móvel, atendimento de oftalmologia, eles tinham a demanda, eles iam pagar através do terceiro setor, e eu entrei com a logística e com a mão de obra, né? E aí Praticamente foram. só você que tinha, né? Não, só eu tinha. Não era nem praticamente, era só eu tinha. Então, assim, Na boa, as pessoas de vez em quando reclamam, mas assim, não dá para ter não dá para não ter uma força maior, cara. Não consigo não ter essa fé, cara. não dá, porque eu lembro, na hora que eu construí, cara, meu pai falou assim para mim: você tá ficando louco, né? Porque o investimento que eu tinha feito, qualquer retorno bancário seria melhor do que eu estava projetando, né? E foi justamente o contrário, mas principalmente tirando esse lado financeiro do lado, foi poder atender, cara, atender gente que nunca tinha visto oftalmologista, nunca teria condição de pagar uma consulta, enfim, às vezes é gente que a gente nem sabe que existe e que precisa do atendimento. Talvez aqui na minha região, no Mato Grosso, com muito mais dificuldade por causa do tamanho continental do estado, né? Enfim, foi fenomenal, né? Então, ali Você que tinha feito, começou. isso eu não sabia. Você tinha feito um planejamento mesmo e a conta era difícil de fechar, mas mesmo assim você acreditava no propósito?
Sim, exatamente. Acho que o lucro não foi minha força motriz, não, viu? O lucro não foi minha força motriz. Eu já tinha 10 para 15 anos de oftalmologia, já tenho um consultório bem estabilizado, né? Uma vida é, financeira boa. Então, assim, não foi meu principal motivo, não foi. E até hoje, o que me move? Eu gosto de atender quem tem dificuldade para poder procurar um oftalmologista, né? Para poder fazer sua consulta, Mas, acompanhamento e mas, mas, tratamento, mas né? no final das contas, com esses projetos novos que entraram do terceiro setor, você conseguiu conciliar, né? Sim, consegui. E aí a dificuldade foi, inclusive, encontrar novos colegas, novos oftalmologistas, porque a demanda era muito grande, né? Eles tinham uma demanda enorme de pessoas para poder ser atendidos, né? Para você ter uma ideia de números, eu sozinho, em praticamente 2 anos, um pouco menos que isso, atendi 11 mil pessoas. Eu rodei 40 mil quilômetros aqui no estado do Mato Grosso em 2 anos, né? Foram 110 mutirões praticamente, né? Que eles contratavam esse serviço, né? Mas hoje você conseguiu expandir isso para outros colegas ou você continua ainda nessa labuta? Não, mudou um pouco o formato, viu? Mudou um pouco o formato. Acabou que, até porque eu fiquei muito tempo fora de casa, fora do próprio consultório, né? Eu tive alguns problemas de saúde na família, eu tive que dar uma parada. E nesse mesmo tempo eu prestei consultoria para essa empresa do terceiro setor criar suas próprias unidades móveis, né? Então, inverteu um pouco a situação de que essa empresa, que é vinculada ao agronegócio aqui no Mato Grosso, criou suas próprias unidades móveis, até com uma estrutura bem maior, e aí eu entro com atendimento, né? E consegui convencer outros colegas a ir lá e atender também, e assim a gente tem feito, né? Uma espécie de parceria, talvez, né? Uma prestação de serviço, mas com novos oftalmologistas atendendo aí pelo Mato Grosso todo, né? Agora vamos para a raiz desse caso aí, que isso para mim é ouro, que só você que tem essa resposta. Qual que era a reação, ou qual é a reação das pessoas que muitas vezes assim nunca tiveram acesso, nunca tiveram atendimento oftalmológico quando você chegava lá, cara? Cara, é sempre de gratidão, né? É sempre de gratidão. As pessoas confessam ali, a gente fica chocado, né? Às vezes pacientes de 60 anos que nunca tinham passado por uma consulta oftalmológica. Então, assim, para a gente parece que é um absurdo, né? E para eles seria uma coisa mais natural de que nem sabiam, talvez, da existência e muito menos de que teriam acesso a uma consulta, né? Então, assim, é sempre gratidão de que Deus nos ajudaria por estar levando esse tipo de atendimento a população, né? Aldeias indígenas, assentamentos rurais, escolas municipais, escolas estaduais, eventualmente alguns centros urbanos, mas majoritariamente zona rural. Você nunca levou nenhuma flechada, não, né? Você nunca foi mal recebido, não, né? Não, muito pelo contrário. Algumas aldeias viam, claro, com todo um cuidado prévio para poder atender nessas localidades, né? Principalmente ali na fase pós-pandemia, né? Então, tínhamos autorização para poder atender, dormir 2 noites no Xingu, né? Tive que tomar banho no rio. Enfim, atender índios que não falam nada de português, que tem uma cultura, obviamente, totalmente diferente da nossa, né? E aí a gente tem que respeitar, entender, mas sempre super bem recebido, né? Então, eles também têm essa necessidade de um atendimento, né? De um caráter, social amplo e médico, principalmente, né? Mas tem alguém para auxiliar na comunicação ou você tem que se virar? Não, quando não falam nada de português, normalmente entra uma pessoa para poder ajudar, né? Um Tá. que fala português e aí a língua local. Nessa do Xingu foi legal porque eles estavam tendo um campeonato de futebol. Então, só na região do Xingu, para você ter uma ideia, na verdade não é só uma aldeia, são 72 etnias, né? Então, Cara, são praticamente 72 línguas diferentes. Tem uma que é prioritária, mas tem algumas nuances de diferença no linguajar, né? Eu me lembro que, para tentar ser um pouco mais simpático ali, eu ia anotando algumas frases básicas, né? Eu até comentei isso lá quando a gente estava no Lideranças do CBO, e aí eu notava como é que eu falava bom dia, como é que eu falava como vai você, como eu posso te ajudar,
E aí, lá pela 10ª consulta, eu já estava conseguindo falar isso, né? Olá, bom dia, como vai você? Como eu posso te ajudar? E aí eles começavam a responder na língua deles. Eu tinha que parar ali a consulta para poder dar continuidade E em você, pé. como bom craque de futebol, você se meteu nesse campeonato, cara? Tu foi jogar também? Não, não, nada. Cada um no seu quadrado, viu? Cada um no seu quadrado, viu? Tá, e o finalizando, desfecho dessa etapa da tua vida, que eu acho que é muito importante, é óbvio, para contextualizar para todos os colegas que veem isso como uma possibilidade. Isso tudo é muito legal, deu certo, foi um projeto que, putz, você quase aí se estrepou na pandemia, teve a ajuda divina, você estava bem preparado, eu acho que todo mundo que faz o propósito consegue, porém. Você já me contou e já até citou aqui no episódio que teve uns problemas de saúde familiar e, pô, você tem filho pequeno, você tem esposa, como é que foi, como é que é esse ficar fora aí tanto tempo? Exato, né? A gente, aquele ditado, né? Ninguém olha os tombos que a gente leva, né? Então, por exemplo, muito tempo fora de casa, né? Meus filhos faziam desenhos esperando para eu chegar em casa, né? Quando eu chegava, eu tinha que ali contar algumas histórias para poder passar o tempo e na sequência já viajava de novo. Então, eu passava às vezes só 2 dias em casa, às vezes 15 dias, 30 dias fora e voltava e tinha que aproveitar o máximo possível, né? Então, assim, a ausência de casa foi a parte mais difícil mesmo, né? Depois também, eu preciso falar que o próprio consultório aqui teve que dar uma parada, então diminuiu, porque eu estava muito tempo fora viajando, e aí esse equilíbrio foi difícil de se manter. Eu tinha que me virar em quatro para poder conseguir conciliar tudo, né? Outra parte também que foi complicada, e às vezes a gente não lembra, eu ia dirigindo na estrada, né? Então são trechos longos, cansativos, risco de estrada. Já cheguei de praticamente ter acidente, quase com risco de vida mesmo, né? Então, assim, a gente dá a própria vida nessas ocasiões, né? As estradas não Mas, são boas, né? não, como eu falei, muita área era em zona rural, né? Então, assim, cara, assim, quem está no Sudeste às vezes não tem a dimensão da dificuldade que é aqui no Mato Grosso, né? Ou no Pará, ou no Amazonas, né? Mas, por exemplo, eu estou em Cuiabá, que é a capital, mas tem cidades aqui a 1.000 quilômetros de distância. E aí, muito desse trecho, às vezes, não é asfaltado, né? Então, por exemplo, eu me lembro de uma que se chama de uma região chamada Guariba, que fica praticamente na divisa do Mato Grosso com o Amazonas, né? Então, são 1.000 quilômetros de distância de Cuiabá, sendo que desses aí, 400 quilômetros praticamente foram de estrada de chão, né? E aí teve troca de pneu, teve problema mecânico do furgão, né? Então, assim, era um perrengue, né? Mas acho que valia muito a pena, né? Tanto para conhecer o estado, para conhecer a população que de fato não tem acesso a médico, não tem acesso a oftalmologista e, e poder levar o serviço, né? Um serviço de qualidade e às vezes mudar a vida de muita gente, né? Não, e acredito que essa tua empreitada e esse teu projeto, essa tua experiência foi aí o pontapé inicial para você construir o mapeamento aí dos oftalmologistas pelo estado e pelo país e conectar com liderança e conectar com a AMO e faz aí uma reviravolta na tua vida, né? Foi. Por exemplo, para você ter uma ideia, quando surgiu o convite para participarmos do Lideranças, do CBO, né, que é um projeto muito bacana, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, eu estava justamente nessa cidade que eu te falei, chamada Guariba, que fica a 400 quilômetros de estrada de chão de uma outra que já é distante. Eu tive que pegar o Wi-Fi do hotel, isso eu não comentei com o Cristiano Cacheta, nem com a Cris, né? Ou o Wi-Fi da borracharia ao lado, porque lá não tinha acesso à internet, não tinha acesso do celular, né? Então a única coisa era o Wi-Fi que eu estava emprestado ali do hotel, mas eu tinha também a senha da borracharia ao lado do hotel, porque se falhasse um, eu ia pegar o Wi-Fi do borracheiro para poder fazer a entrevista do lideranças, né? Ó, isso ninguém sabia. Né, eu esqueci de contar isso durante o lideranças lá, mas é verdade, eu tinha a senha do Wi-Fi da borracharia ao lado, viu? É, E como é e que aí vem sendo, depois, como é que vem sendo a AMO na tua vida? Como é que começa
esse relacionamento aí e você É, hoje na presidência, cara? eu acho, eu sempre gostei um pouco de atuação da política das sociedades, né? Das sociedades estaduais e do Conselho Brasileiro também, né? Então eu sempre participei aqui da Associação Mato Grossense de Oftalmologia, mas nunca como cabeça de chave, né? Nunca como presidente. Algumas vezes como vice-presidente, secretário, mas sempre tentando, assim como acho que todos nós, de certa maneira, fazemos, né? Ajudar a classe, a categoria, né? E aí, a partir, claro, do lideranças, né? A gente teve uma mudança aí nesse ano, eu decidi assumir para poder fazer a minha parte agora de frente aí à sociedade, né? E assim temos feito. Eu acho que a sociedade mato-grossense tem um certo destaque já pelo serviço que está fazendo, tanto de defesa da classe. Hoje, inclusive, teremos uma reunião virtual com um advogado do Conselho Brasileiro e outros advogados aqui do Mato Grosso que atuam também na defesa, mas organizações científicas, né, através de reuniões mensais, que você também já nos deu a honra de participar, sempre respondendo algum colega dando oportunidade de trabalho ou elucidando algumas dúvidas que surgem, né? Enfim, eu acho que é um serviço excelente que a gente tem feito e que agora eu resolvi assumir essa situação também, né? Quais Espero que são dê os tudo certo. principais desafios, Helder, que o oftalmologista tem aí, vocês como sociedade têm para trazer para ajudar o oftalmologista do Mato Grosso? Eu acho que descobri alguns setores de trabalho. Eu dou como exemplo esse serviço que eu trabalhei por alguns anos, trabalho ainda, que são trabalhos no terceiro setor, que às vezes a gente desconhece que existe, porque a gente está ali na nossa prática habitual de sair da residência médica, trabalhar em algum grande hospital ou alguma outra grande clínica com o sonho de montar nosso consultório, depender da saúde suplementar ou eventualmente aqueles que prestam algum concurso estão em alguma universidade, mas enfim, não é só isso, tem outros leques de trabalho que às vezes a gente desconhece e estão aí, estão precisando. Não sei em outros estados, mas aqui no Mato Grosso surge o terceiro setor com bastante força, precisando de médico, precisando de oftalmologista, e o mais interessante, o que eu fico emocionado de falar, que dessa maneira a gente consegue atingir o maior número de população e localidades de difícil acesso no nosso estado, né? Então, assim, também é um E ponto até importante a trazer, ser estimulado, né? eu queria até trazer esse ponto que você levantou em relação à mão de obra, né? E, e até elogiar e trazer o que vocês estão construindo aí de educação continuada, né, para melhoria da classe aí do Mato Grosso. Acho que vocês estão fazendo um trabalho, você, Carol, estão fazendo um trabalho aí exemplar de educação continuada. Você sabe que eu venho tentando estruturar essas características de sucesso do médico dentro aqui dos episódios, e isso é uma característica que é evidente, cara. Quem consegue encontrar algum sucesso na carreira não desiste nunca de aprender, cara. Fica aí renovando e fazendo isso a cada dia e, obviamente, que precisa de estímulos como o que vocês vêm trazendo e pegando o gancho com o que você falou, eu acho que isso é até um diferencial para pessoas que podem ter alguma curiosidade de buscar aí a região para trabalhar aí com vocês, né? Porque vocês já trazendo toda uma cama pronta, né? Uma estrutura já robusta que, poxa, dá uma visibilidade, dá um reconhecimento nacional e com oportunidades, né? Que, como você está trazendo muito bem, que pode até ter um ganho financeiro e mais ainda, né? Conseguindo ajudar a população, né? Exato. Exato, eu acho assim, a gente é passageiro nessa vida, né, Ricardo? Então, se a gente não deixar, parece meio piegas falar, mas se a gente não deixar um legado, Tem ou que pelo menos falar, cara. até o óbvio precisa ser dito, né? Tem que falar, Mas se a cara. gente não deixar um legado, não deixar alguma coisa pronta para ter uma continuidade, não faz sentido nenhum a gente passar por essa vida, principalmente na nossa área. Nós sendo médicos, oftalmologistas, né? Não faz sentido nenhum a gente trabalhar, trabalhar, trabalhar sei lá, em busca de qualquer motivo que seja só dinheiro e não deixar nada construído para que alguém possa vir e dar continuidade, né?
Então, é um tanto quanto óbvio, talvez piegas, mas precisa ser dito e precisa ser feito, né? Eu costumo dizer aqui, por exemplo, no Mato Grosso, né, eu fiz aquele trabalho de um mapeamento dos médicos, aqui dos oftalmologistas, né, para facilitar justamente para aqueles que porventura têm o interesse de vir para o Mato Grosso, ter uma ferramenta para olhar e falar, olha, aqui eu tenho tantos oftalmologistas, tantos subespecialistas, aqui eu tenho uma população com índice, com IDH mais elevado, com PIB per capita um pouco mais elevado, talvez seja mais interessante ir para lá, né? Se a gente tivesse uma maneira de fazer essa distribuição, seria muito melhor para a população, porque ia estar bem assistida, e para nós mesmos, né? Para não ficar disputando centros que já estão superlotados, né? Ah, eu quero ver se minha edição consegue colocar em algum local aqui o site de vocês da Amo com essa área aí que você estruturou para que as pessoas tenham alguma noção do que a gente está falando, que Ali é muito. é muito bacana. Não, não, aquilo ali é um negócio que Dá para você. entrar lá, tem muito de ajuda do técnico de informática, porque é uma coisa muito visual. Você bate o olho e já vê como é que está a distribuição, né? Como é que surgiu a ideia daquilo, cara? Quando eu fiz essa entrevista pro Lideranças, né? Você precisa apresentar uma prévia de algum projeto. E aí eu sempre me preocupei, como eu falei, nessa questão de distribuição dos médicos, né? A gente não poderia fazer nada que fosse de benefício próprio, né? Por isso que sequer em qualquer momento eu comentei da unidade móvel que eu tinha, né? Das aventuras que eu tinha, mas eu sabia que a gente precisava ter uma distribuição melhor dos médicos oftalmologistas do Mato Grosso, né? Isso precisava ser mapeado. Então, a ideia principal era de que maneira a gente consegue atender a população que não tem acesso ao oftalmologista nos diversos rincões do estado ou do país. É através de um concurso público, aos moldes que é feito para a magistratura, Defensoria Pública, o Ministério Público, não sei, talvez. Mas se a gente tiver algum mapa de organização, talvez ajude um pouco, né? Isso é aquela história, você precisa primeiro fazer alguma coisa para depois saber se isso aí vai ter alguma procura, algum resultado. Eu acho que sim. A gente consegue monitorar o site, né? A gente observa que tem um aumento de procura, de visitas, né? E talvez até essas empresas de olho nisso consigam descobrir onde pode colocar mais médico oftalmologista, onde precisa levar atendimento, né? Eu acho que a ideia foi essa, né? Qual é o, Basicamente, a gente qual é o site mesmo, cara? é o www.amomt.com.br Tá. barra oftalmologista. Teve ou algumas descobertas principais quando você olhou aquilo lá? Teve, assim, tem o Tem muito óbvio. vazio, cara. Oi? Tem muito vazio existencial. Tem, tem, tem o óbvio, que assim, eu acho que mexe um pouco com sociologia humana. E às vezes eu vejo suas declarações aí em relação à situação difícil do Rio de Janeiro, por razões óbvias, né? A gente vai estar concentrado onde tem uma estrutura maior, porque você tem facilidade de aeroporto, tem facilidade de congresso, tem melhores escolas, né? Tem melhor assistência médica, e aí acaba inchando as grandes cidades, né? Então, no Mato Grosso não é muito diferente. Se a gente olhar o mapa das cidades, conforme a cidade for um pouco maior, ela vai ter um maior número de profissionais, né? É, Em relação aos vazios, elas têm por causa da dificuldade de acesso, às vezes, de estradas, né? Mas como é um estado muito grande, às vezes algumas referências não são nem no próprio estado, são em outros estados, né? Então a gente tem a região nordeste do Mato Grosso que se comunica muito mais facilmente com o Tocantins do que Cuiabá, né? O que mais? O sudeste do Mato Grosso é a mesma coisa, tanto é É que melhor utilizar o aeroporto de Palmas do que Cuiabá? é, É mesmo? é mesmo, aham, exatamente. É, da mesma forma, por exemplo, na região de Barra do Garças, eles nem utilizam, de forma extraoficial, eles não utilizam o fuso horário de Cuiabá, eles utilizam o fuso horário de Brasília, porque às vezes é mais fácil procurar assistência médica em Goiânia ou em Brasília do que em Cuiabá, né? E outra Mas coisa, enfim.
E aí os Esse, vazios estão aí, né? esse, esse projeto, você conseguiu expandir ele, cara, para o Brasil? Como é que tá o pé disso? Não, Dá para fazer isso? dá para fazer. A própria demografia do Conselho Brasileiro de Oftalmologia tem um pouco desse desenho, desse mapa, né? Ele só não está ali em uma plataforma, né? Mas os dados estão lá, basta alimentar um sistema, né? Mas novas turmas do liderança não foram atrás de você, não, para expandir esse Pois negócio? não, eu até me coloquei lá como um possível orientador, mas ainda não deu sequência, né? E em relação ao meu propriamente dito, como mexe com dados, né? Você precisa alimentar a cada ano, a cada 2 anos, assim, a mesma dificuldade que tem para fazer um censo, né? E o meu censo Nada, aqui, mas nada do outro mundo, né? Dá para fazer, né, pô? Dá não, dá trabalho. para. Claro, né? O que que não dá trabalho, né? Quem não Sim. quer trabalhar não tem trabalho, né? Mas dá para fazer. Eu fiz a forma mais mecânica possível, que foi através de contatos, né? Eu contactava alguns colegas de algumas regiões para poder me passar os dados pessoais, né? Especialidade, telefone, endereço, subespecialidade, e aí ia alimentando o programa, né? Aqui somos, na época, 330, hoje 370 oftalmologistas, né? Em todo o estado do Mato Grosso, para 3 milhões de habitantes. Então, uma média razoável para o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, né? Sim, sim, sim. Só talvez um pouco de mal distribuído, mas ainda a gente tá bem aqui. Eu até não coloquei aqui no meu roteiro, cara. E você falou agora de evento. Vocês vão ter um super congresso aí, né, poxa? Divulga aí. Teremos, teremos no final do mês. Aí é a Sociedade do Centro-Oeste que está organizando, que é a Maria Carolina, que era presidente da AMO, assumiu a Sociedade do Centro-Oeste. E está à frente da organização, mas a AMO está junto também, como parceira, claro, né? E aí teremos esse evento maravilhoso, que vai ser dia 27, 28 e 29 de março, num centro que fica no chamado Malai, que é um hotel à beira de um lago, chamado Lago do Manso, na região de Chapada dos Guimarães, né? Então, além de uma oportunidade excelente de encontrarmos colegas do Brasil todo, mas principalmente da região centro-oeste, é um lugar excepcional para poder passar uns dias ali de lazer e descanso, né? Então, tá mais do que convidado aí e todos os ouvintes aí do canal. Ah, legal. Eu esqueci dessa história do evento. Você falou agora de evento, aí me conectou. É, a gente aí caminhar para um relativo desfecho, pensando aí na nossa jornada no liderança, na questão aí de novos profissionais que você está muito atrelado até por causa da sociedade. O que que você é, pensa aí dentro da tua jornada? Se você pudesse olhar para trás e não repetir certos erros, quais são aí os grandes conselhos que você dá para os colegas que estão aí pensando em ir para oftalmologia ou que estão aí adentrando no mercado? Eu acho que assim, sempre tentar olhar e fazer alguma coisa diferente, que também é uma coisa relativamente óbvia quando alguém que empreende ou faz alguma coisa diferente, é, persistir nisso, mas sempre dentro de um trabalho ético, profissional e visando um bem maior. Eu acho que se somar isso, né, eu acho que é uma receita boa para poder atingir, nem que seja um sucesso pessoal, uma satisfação pessoal, mas para poder, de repente, achar um caminho diferente das pedras aí. Saber que a gente não está enrijecido em uma coisa só, que a vida, às vezes, tem um ciclo que a gente precisa dar essa liberdade, essa abertura para poder seguir esses ciclos. Eu acho que é isso que eu aprendi nesses poucos anos aí de aventuras aqui no Mato Grosso. Meus filhos vão ser oftalmologista, cara? Não sei, não sei, viu? Eu acho que talvez eles vão seguir o caminho deles, a gente dá uma orientada. Eu acho que é importante nós, como pais, não estabelecemos um limite rígido, mas poder dar uma orientação. Eu acho que talvez seja importante. Assim como talvez eu tive dos meus pais, que não era da área, mas talvez tenham me influenciado para seguir, eu acho que é importante também dar um certo caminho, mas não tão enrijecido para eles também ter a liberdade deles para poder fazer o que gostam, né?
Como é que você está vendo aí o futuro da nossa especialidade aí para os próximos 5 anos? Bom, eu acho que temos um caminho um pouco difícil pela frente, às vezes me preocupa, assim como vários colegas, principalmente a atuação de não médicos, né? Então, eu acho que é um perigo para a população, de certa maneira, a gente dá muita margem para profissionais não habilitados atender essa população, né? Então, a gente precisa seguir com a nossa luta, né? Tanto da parte profissional, no sentido de estar fazendo um bom serviço, conseguir atender de alguma maneira a população de forma geral, através do SUS, principalmente, através da assistência básica, em planos de saúde, também na saúde suplementar. Enfim, a gente precisa alcançar um número de pessoas com qualidade para poder mostrar o nosso diferencial. Eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem nos próximos anos aí. Além do ponta direita que você nos teus momentos de lazer, o que que você distrai a mente, cara? Como é que é o teu lazer? Pois é, eu tenho uma concunhada me fez essa pergunta. Um dia a gente às vezes não para perceber o que que é o lazer para a gente, né? E aí eu mudei para casa tem pouco tempo e eu descobri que mexer com jardinagem, por exemplo, fazer gramado, trocar planta, é uma satisfação que eu faço sem perceber. Então, às vezes me distrai e eu gosto de cuidar da jardinagem da casa. Mas o lazer principal é estar com minha família, viu? O máximo de tempo possível, fora do trabalho, eu tô com eles, né? E conectando com isso, dentro dessa tua jornada aí, o que que é o sucesso para você? Ótima pergunta, né, Ricardo? Porque sucesso é relativo para cada um e cada vez mais a gente vê pessoas ou influencers tentando associar sucesso com dinheiro, né? E não é isso, né? Sucesso é a gente ter uma vida tranquila, uma vida estável, fazer o bem para as pessoas, principalmente para os mais próximos, mas para os distantes também. E aí, cara, aquela história de conseguir dormir com a cabeça tranquila, mas eu acho que é fazer bem ao próximo, viu? Eu acho que sucesso é isso aí. É ser humilde, é ser uma pessoa centrada, equilibrada e fazer bem aos outros, viu? Eu acho que na medicina, principalmente, o nosso sucesso é isso, é fazer o bem para os outros. Maravilha. Onde é que o pessoal te acha, doutor Helder? Redes sociais, onde é que fala aí? Dá teus contatos. Vamos lá, tem o Instagram da clínica que chama Oftalmo Luz. Luz vem do meu sobrenome, Helder Rondon Luz. Então, o Instagram é Oftalmo Luz. Que mais? Eu acho que o próprio Instagram pessoal eu posso abrir também, que é o Elder Luz. Então, estou lá disponível também para poder trocar informação. O LinkedIn também, né? O LinkedIn, que eu pô, só fui descobrir depois que você me falou. Como é que você está aqui no Liderança e não tem LinkedIn? Eu estou lá também. É o Elder Luz também, tá? Eu acho que é isso. E qualquer coisa, a gente está aqui na Amo, tem o site da Amo, dá para consultar lá e procurar os colegas aqui da região. Meu amigo, muitíssimo obrigado. Maravilha, tá? Eu acho que você construiu essa tua jornada com uma pureza tão grande, cara, de propósito. E obviamente que só grandes homens e grandes pessoas que fazem isso. E eu não tenho nenhuma dúvida que essas pessoas são recompensadas, e graças ao bom Deus que você já até o foi e consegue aí nessa tua jornada, mas que eu acho que ainda tem muito a crescer e muito a contribuir, tá? Por tudo aí que você faz pela sociedade, faz pela gente, faz pelos teus aí. De verdade, obrigado aí pela tua participação, obrigado pelo teu tempo. Estamos aí gravando no meio, pós-carnaval aí, então tua Aham. disponibilidade e tudo mais. Faço tuas considerações finais e admiração total aí a você, pessoa, que eu acho que é isso o que mais vale.
Obrigado, obrigado, cara, pelas palavras. De fato, assim, não são, aceite que não são palavras jogadas ao vento, viu? Eu recebo com grande gratidão suas palavras, né? Fico emocionado em ter esse tipo de reconhecimento, ainda mais da sua pessoa, que também foi um prazer enorme conhecê-lo como colega e amigo lá no Lideranças, né? Também é uma pessoa excepcional que faz a diferença na oftalmologia. Eu acho que é isso, a gente precisa fazer a diferença na vida, né? Se a gente é passageiro, então que passamos de forma bem feita, né? Maravilha. Fechou bem, hein, cara. Pô, gostei disso, hein? Pessoal, não mais uma vez, quem ficou até o final, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar like, não deixe de assinar, ativar o sininho, porque isso ajuda pra caramba. 98% da audiência do Fala Doutores não é inscrita no canal, então temos aí uma oportunidade de crescimento gigantesca. Sigam aí as redes do Dr. Helder. Não deixem de visualizar isso que ele construiu lá no site da Amo. É espetacular. E o mais espetacular é simples. E isso é o que tem o maior valor, tá? Então, pessoal, fica com Deus. Até terça-feira a gente se encontra. Já. Valeu, meu Obrigado. amigo. Um abraço.